Olá, pessoal, vamos lá começar a nossa live. Muito boa noite a todos que estão comigo aqui nessa live de hoje. Uma live em que eu vou falar um pouco sobre o concurseiro, sobre como se preparar para um concurso. Eu sei que muita gente gostaria que eu estivesse aqui comentando, né, a prova de Magé. Se tivermos aí um quantitativo de 100 pessoas nessa live, eu prometo que vou comentar a prova toda de Magé, né? Uma prova que teve muitos pontos a melhorar, porque muitas questões mal elaboradas, não é? Mas nós já estamos andando, né? Porque atrás já vem gente, a gente já está andando, já está ainda rumo ali a Belfor Roxo, a Caxias, a Saquarema, todos os concursos que estão aí por vir. E a gente não pode parar. Estou muito feliz com o resultado dos meus alunos, foram muito bem. Então, a live de hoje é uma live para te mostrar como é um passo a passo para sair um concurso. E depois que esse concurso sai, como que eu devo me posicionar para que eu saia na frente, né? Para que eu tenha mais oportunidades do que outros candidatos. Então, para isso, é necessário que você se organize, né? E a gente, às vezes, não se organiza muito e acaba perdendo o tempo. Boa noite para quem está aqui comigo. Espero que a gente tenha assim uma live bem rápida. Não tenho pretensão de estar aí ocupando aí muito o tempo de vocês. Eu acho que a gente precisa entender alguns processos, porque às vezes fala assim, vai sair o concurso quando? Em que momento? Ah, estou ouvindo que vai sair o concurso. Por que não saiu ainda? Não é? Mas tem um passo a passo, né? O concurso não é assim. O concurso ele precisa de um passo a passo. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Vou tirar algumas dúvidas de vocês, vamos fazer algumas questões. Tem aí 7 questões para a gente resolver de bancas diferentes, para vocês entenderem como funciona uma banca, como funciona a outra banca e como funciona a terceira banca, né? Normalmente, as organizadoras, elas têm características próprias e os seus exercícios, as questões, elas vão passear ali por aquelas características que elas têm. E a gente precisa entender essas características para que a gente possa fazer bem o concurso, né? Então, boa noite a todos. Se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, escreva aí nos comentários. Se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Tem o pessoal de Campos, que eu chamei também, eu convidei meus alunos lá de Campos, que estão se preparando para o concurso também, né? Não só do Rio de Janeiro, mas tem gente de todo lugar que está se preparando nesse momento para o magistério. Então, precisa saber de algumas coisas que eu vou falar aqui nessa live de hoje, tá bom? Meus alunos da mentoria, meus alunos do magistério sem mistério, meus alunos do Caxias 2025, fiquem tranquilos, toda a live gravada e fica para vocês na plataforma, tá bom? Então, não se preocupe, o material também vai para vocês na plataforma logo após o término da live. Sexta-feira a gente tem mais uma live, tá? Uma live gratuita, aberta, que é a live com o professor Marcos Oliveira, que é o professor de língua portuguesa da minha plataforma. E aí, se você não conhece o trabalho dele, está convidadíssimo e convidadíssima, né? Para conhecer o trabalho do Marcos. Eu já vou liberar o material dele, né? Com as questões, e ele vai também falar de algumas bancas e as diferenças dessas bancas, tá bom? Então, vamos começar. Já compartilhei aí os meus slides. E nesses slides a gente tem o que a gente chama de um manual básico do concurseiro. Para começar a nossa conversa, eu queria saber de vocês quem já tem uma matrícula pública, quem está indo para
a sua segunda, né? Está em busca da sua segunda matrícula. Quem não tem matrícula pública nenhuma ainda, e ainda está ali trabalhando no setor privado, e quem está trocando de matrícula, né? Porque também tem essa possibilidade, né? Quando a gente não está muito feliz com aquela matrícula, a gente pode trocar de matrícula. Deixa eu entrar aqui, porque aí eu acompanho vocês nos comentários. Só um minuto. Deixa eu entrar aqui no link de vocês. Quem ficar comigo aqui até o final, tem novidade, viu? Sempre tem novidade na live. Então, fica comigo até o final, vai aprender bastante coisa e no final ainda ganha presente. Só aqui, hein, que acontece essas coisas. No final ainda ganha presente. Vou colocar, ó. Só aqui, hein, que acontece essas coisas. Vou colocar aqui no mudo para eu poder só acompanhar vocês aqui nos comentários. Tá bom? Deixa eu ver quem está comigo. Porque, olha, eu vou te falar, hein? Ser concurseiro não é mole, não. A gente precisa ter bastante resiliência, né? Ó, tem uma matrícula, primeira matrícula, não tenho matrícula, estou no setor privado tentando uma matrícula pública. Então, veja como é a realidade, né? Muitas pessoas ainda buscando a sua primeira matrícula. Eu trabalho nesse ramo, né, nesse ramo de concurso, há mais de 15 anos, aproximadamente 20 anos. E eu ainda encontro alunos, né, que estão mudando de matrícula. Isso é comum, porque a gente vai se ajustando, às vezes a gente escolhe uma matrícula muito longe da nossa casa, aí depois a gente quer uma matrícula mais perto da casa, né? Às vezes a gente escolhe um sistema municipal, por exemplo, e depois a gente quer o estadual, a gente quer o federal. Então, a gente também vai mudando as nossas expectativas, vai mudando também as nossas necessidades. Então, isso é comum e é muito bom quando você decide que aquilo ali já não é mais para você e que você quer outra, né? Outra matrícula, outro horizonte, outra prefeitura. E isso faz com que você saia aí dessa sua zona de conforto e vá buscar uma coisa mais adequada para você. Porque o importante é você ficar o quê? Feliz. O mais importante de tudo é a sua felicidade. A primeira pergunta que eu quero fazer é: ainda vale a pena fazer concurso público? Porque as notícias são péssimas, né? As notícias toda hora não tem aumento, o concurso público já era, tem muito contrato, a situação das escolas estão horríveis, os alunos com muita dificuldade de aprendizagem. E aí a minha pergunta é: ainda vale a pena fazer concurso público? Eu sou servidora pública. Para quem não me conhece, eu sou professora Ana Vital. Sou servidora pública na Secretaria de Educação de Caxias, eu trabalho na SME e sou professora de filosofia na rede FAIATEC. Então, estou dentro de duas pontas, né? A ponta do professor e a ponta do assessor pedagógico. E isso é desafiador. Todos os dias a educação é um desafio. Mas eu escolhi a educação porque a educação é isso, é desafiante. Todos os dias uma novidade, nenhum dia é igual ao outro. Então, a gente está sempre com mudanças, né? Então, para te provar que vale muito a pena você ser um servidor público, eu vou te apresentar algumas vantagens de você ser um bom servidor público. Bom, primeira coisa, salários e planos de carreira. Normalmente, a gente compara muito o público com o privado. O privado, no primeiro momento, pode te parecer melhor do que o público, porque no primeiro momento, às vezes, você tem até um salário um pouquinho maior em algumas prefeituras, você tem um salário um pouquinho maior na rede privada do que na rede pública. Mas você não tem uma coisa chamada plano de carreira. E o plano de carreira faz toda a diferença, porque você tem mudanças de nível, você vai mudando os níveis e vai aumentando seu salário. Você tem
valorização acadêmica. Então, se você tem pós-graduação, mestrado, doutorado, isso vai fazendo diferença no serviço público, tá? E você tem ali todo um conjunto de possibilidades dentro do plano de carreira que pode te ajudar bastante a evoluir esse salário. Então, assim, foi feita uma pesquisa, 88% dos empregos no serviço público pagam mais do que o serviço privado. Então, nós já temos aí um dado bem importante: salário agregado a plano de carreira. Tá? Então, hoje a gente tem o piso salarial nacional, ele está ancorado em cima de 40 horas. Então, muita gente confunde, né? Diz assim, era para eu estar ganhando 4 mil, mas o cara só trabalha 16 horas. Então, ele não tem como estar ganhando 4 mil se ele só trabalha 16 horas. Então, o piso salarial ele está ancorado na carga horária de 40 horas. Então, eu tenho que fazer essa conta, né? Eu trabalho 20 horas, eu trabalho 22 horas, eu trabalho 16 horas, ou eu trabalho 40 horas. Então, eu tenho que ver como é essa vantagem e desvantagem, tá bom? Então, essa é uma vantagem. Outra vantagem que é indiscutível é a questão da estabilidade, né? Então, a Constituição brasileira, lá no artigo 41, ela define a estabilidade. E como eu posso perder a estabilidade? Né? Em que hipóteses eu posso perder minha estabilidade? Bom, se eu fizer uma besteira muito grande, eu perco estabilidade. Por exemplo, em virtude de uma sentença judicial, eu perco estabilidade. Mediante um processo administrativo disciplinar, mas eu tenho ampla defesa, tá? Então, assim, mesmo que alguém resolva me perseguir dentro do município, dentro da Secretaria de Educação que eu estou trabalhando, eu tenho direito de ampla defesa, porque alguém pode estar me perseguindo de fato, né? Pode não ser uma coisa real, né? Pode ser uma coisa meio perseguitória. Então, processo administrativo disciplinar. Bateu numa criança, isso é grave, é bem grave, né? Você deu a louca lá, sei lá, deu uma de, né? Esqueceu de tomar o Rivotril e sacudiu lá a criança. E aí isso gerou um processo administrativo para você, mas de qualquer maneira você tem um prazo, né, para você se defender dentro desse processo. E mediante procedimento de uma avaliação periódica, inclusive saiu recentemente uma determinação do governo federal que essa avaliação periódica, que a gente é feito nos 3 anos, né, do efetivo exercício do servidor público, essa avaliação periódica ela vai sofrer uma modificação e a gente vai ser mais avaliado durante esse período de estabilidade, né, de pré-estabilidade, que é o período do estágio probatório. Então, a gente tem esses 3 anos ali. Aí, uma coisa que as pessoas me perguntam, e vocês tiverem dúvidas, vocês também podem me perguntar aí, tá bom? Dúvida. Às vezes as pessoas me perguntam assim, professora, eu tenho 10 anos de matrícula na prefeitura tal. Aí eu passei para outra prefeitura. Eu começo de novo o meu estágio probatório? Começa. Até se você fizer na mesma prefeitura. Vamos dizer que você é de Caxias e você faz novamente um concurso para Caxias. Numa matrícula, você não está no estágio probatório. Na outra, você estará no estágio probatório. Tá? Então, quando você leva o tempo, você leva tempo para aposentadoria, você leva tempo para triênio, mas você não leva tempo do estágio probatório. Então, cada vez que você entrar no serviço público, você estará novamente em estágio probatório, por um período de 3 anos.
tá certo? Isso está lá na Constituição, no artigo 41 da Constituição. E o que é a vantagem do plano de carreira? É muito importante quando você entra no concurso, você dá uma olhada no plano de carreira. Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A FAETEC. A FAETEC, ela tem mudança de nível a cada 2 anos. Algumas prefeituras têm mudança de nível a cada 3 anos. Outras têm mudança de nível a cada 5 anos. Isso vai fazer toda a diferença, porque se você tem mudança de nível de 2 em 2 anos, significa que mesmo você entrando com um salário menor, você, a cada 2 anos, vai recebendo aquela mudança de nível, que vai ali de 10%, 8%, 12% sobre o seu salário, isso vai fazendo a diferença no final, né, da sua carreira. Porque você não pode pensar hoje, você tem que pensar daqui a 25 anos para as mulheres e 30 anos para os homens. Como vai ser essa carreira. Tem que olhar lá no final da carreira, né? Lá no final, hoje, eu estaria ganhando 14 mil. Ó, legal. Então, eu já sei uma projeção de quanto eu vou estar ganhando lá na frente, né? Se eu não tiver muitas perdas salariais no meio do caminho. Mas isso é plano de carreira. Então, as vantagens do plano de carreira são essas, e a iniciativa privada dificilmente vai ter critérios de objetivo do crescimento profissional, então não tem essa vantagem. Por mais que você tenha mestrado, doutorado, você é uma professora de educação infantil, você tem doutorado. Na rede privada, não vai significar muita coisa. É provável até que a rede privada não queira te contratar, com medo de você mandar na direção, né? Então, tem essa incoerência aí na rede, né? Na rede privada em relação à pública. Fala aí se vocês já conhecem o plano de carreira da prefeitura de vocês. Você já conhece o seu plano de carreira? Você teve curiosidade, né, de olhar o plano de carreira. Bom, agora que você já viu que tem vantagem, né, vamos começar a estudar. Então, vamos entrar no universo aí do concurso público. O que é um concurso público? É uma seleção, né? Concurso público é um processo seletivo. E esse é um direito para a gente, né? Um direito no serviço público, você tem o direito. Peraí, vou voltar. Você tem o direito de entrar no concurso público através de provas e títulos. Né? Então, você tem um concurso de provas e títulos. Esse processo de seleção, ele é para preencher cargos públicos em órgãos, autarquias, empresas públicas. Assim, você vai ser ingressado na carreira pública. Então, é necessário que você passe por uma avaliação, você passe por uma prova, dentro do número de vagas disponíveis dentro do processo seletivo. Então, concurso público é isso. Posso fazer uma seleção simplificada, que a gente chama lá em Caxias, né? Porque eu não estou em Caxias, a gente chama de PSS, né? Que é um processo seletivo simplificado, quando a gente quer fazer contrato. Tá? Mas o contrato, ele não pode durar ad eterno. O contrato é de 2 anos, podendo ser prorrogado. Então, eu não posso deixar uma prefeitura ficar muito tempo sem concurso. Quer dizer, a gente não pode, uma expressão muito... A lei não diz que não pode, tá? Então, a lei lá na LDB diz assim, ó, que se 6 anos não tiver concurso, qualquer cidadão pode reclamar esse concurso. E é isso que acontece. Quando uma prefeitura fica muitos anos sem concurso, vem o Ministério Público e começa a solicitar explicação, né? Por que não tem concurso? Por que não tem concurso? Por que não tem concurso?
e vai começando a criar um mecanismo para evitar o contrato. Então, quando o MP, né, o Ministério Público, ele começa a pressionar, aí a prefeitura vai perdendo a força e ela não tem outro jeito, porque ela tem todos os anos, dentro da prefeitura, a gente tem pessoas se aposentando, pessoas morrendo, pessoas mudando de uma prefeitura para outra. Então, todos os anos, a prefeitura ela vai computar o quê? Vagas. Vagas reais. Não são vagas porque tem alguém de férias ou porque tem alguém doente. São vagas reais, que a gente chama no serviço público de vacância. Então, quando a gente tem real vacância, não tem mais jeito. A gente precisa organizar o processo seletivo de forma organizada e certa, não mais através de contratos, tá bom? O governo do Rio, recentemente, conseguiu uma aprovação de um contrato de 6 anos. Isso é porque na LDB é o prazo máximo que eu consigo levar um contrato. Lembra que eu falei? Qualquer cidadão pode reclamar depois de 6 anos e solicitar imediatamente um concurso. Então, esse é o processo aí. Bom, vamos falar das fases. Rapidamente, eu vou falar das fases do concurso, para você entender por que às vezes demora e por que quando sai o concurso é tão rápido para fazer a prova. Primeiro, previsão de orçamento. Tem que saber se tem dinheiro para pagar esse novo funcionarismo público aí que vai entrar. Então, previsão orçamentária. Segundo, autorização para que o concurso saia. E aí vem o anúncio do concurso. No caso de Caxias, o prefeito já anunciou o concurso. Então, o concurso já está claro, líquido e certo, tá? E aí começa a escolha da organizadora do concurso. Se a gente pensar que no concurso passado foi Consulplan, mas isso não significa que seja Consulplan novamente, né? Porque já se passaram quase 10 anos do último concurso de Caxias. Então, pode ser Consulplan? Não sei. Pode ser FGV? Não sei. Pode ser uma outra que você não conhece muito? Não sei. Né? Então, pode ser qualquer organizadora. E aí, acontece a contratação da banca examinadora. Paralelo a isso, existe uma comissão que é formada dentro da Secretaria de Educação para acompanhar esse processo. Até porque quem vai dizer como é o tipo de funcionário que eu quero dentro da prefeitura? Eu quero um profissional que saiba fazer bem a sua parte prática. Eu quero um profissional que tenha algum entendimento de escrita, no sentido de fazer uma redação. Que profissional eu quero? E aí a minha prova, a banca, ela vai direcionar a prova para esse levantamento que essa comissão vai fazer, tá? Então a banca ela não é assim, a banca faz o que quer da cabeça dela, não. A banca vai conversar, vai dialogar com a prefeitura e aí vai saber qual é o perfil dos funcionários que a prefeitura pretende. Depois dessa contratação da banca, vem a publicação do edital. Aí o edital é publicado, é aberta as inscrições, aí vem a prova, depois da prova, o resultado da prova e o período de recursos, que é o que está acontecendo agora com a Prefeitura de Magé. Estamos hoje no último dia de recursos. Falando nisso, quem está aí fazendo os recursos, eu já deixei prontinho os recursos no meu Instagram. Então, vai lá, ó, @AnaVital oficial. Lá tem feito um carrossel, vai passando as imagens, você vai ver que eu fiz ali eu fiz 6 recursos da prova de Magé. Muito mais da prova de especialista,
do que da prova de P2, porque a prova de P2, ela estava simples e não estava com muito erro, não. Pode ser até que estava com erro em alguma outra disciplina, mas na minha, ela não estava com erro. Ela veio com aquilo que está na legislação, aquilo que está na parte de conhecimentos pedagógicos. Teve gente me procurando. Ai, professora, não tem que entrar em recurso nessa questão de 4 anos? Gente, 4 anos é na educação básica. Ensino fundamental é 6 anos. Aí teve gente que me perguntou também, essa história de 2 horas de vídeo, isso está na LDB, 2 horas de vídeo nacional por mês. Tem que apresentar lá no currículo do ensino médio e do ensino fundamental. Então, isso está previsto, né? Então, quem estudou não teve dificuldade de acertar essas questões. Projeto político-pedagógico. Tinha uma questão lá de projeto político-pedagógico, em que falava que era processo. Sim, projeto político-pedagógico é processo, mas também é finalidades e intencionalidades. Então, está errada aquela questão. Inclusive, teve uma banca que usou a mesma questão em outro concurso em 2025. Então, não posso ser prejudicada nessa questão. Por isso, tem que entrar com recurso. E eu tive ali o cuidado de fazer o recurso para os meus alunos e deixei público esses recursos, porque eu acho que a gente está aqui para ajudar você a conquistar a sua matrícula pública. Então, o meu interesse é que você realmente conquiste a sua matrícula. Ó, a Lisa falou que em português teve um erro na parte de língua portuguesa. A Roberta fez para especialista, uma prova mal elaborada, uma prova com muitas questões erradas, dúbias, né? E que merecem recurso. Vai ter matemática em Duque de Caxias? Vamos começar uma oração rápida, né? Uma oração forte. Eu acho que até Deus já está ouvindo. Eu acho que Deus está ouvindo nossas preces, viu? Acho que matemática, eu acho que não vai ter, não. Então, vamos ver, né? Vamos esperar. Tudo depende das escolhas. Homologação e convocação e nomeação. Essa é a última parte do concurso. Homologa o concurso, depois que todos os gabaritos passam por todas as revisões, né, de recurso, tem anulação, não tem anulação de questão, aí sim a gente tem a convocação e a nomeação, que é o que a gente mais quer, né? É a hora de assinar lá e tomar posse daquilo que é seu direito. Bom, se você gostou desse conteúdo até agora, fica comigo que você vai ver que nós temos muita coisa legal. Nós temos as nossas assinaturas. Eu tenho uma assinatura mensal, trimestral, semestral e anual, que vai te ajudar muito nessa organização, de estudar todo dia e toda semana ter aula comigo ao vivo. Por que essa aula ao vivo aqui? Igual a gente está aqui. Aí eu estou aqui, converso com uma, converso com outra. Por quê? A gente precisa se alimentar de esperança e se alimentar de entusiasmo. Essa é a palavra. Você tem que estar entusiasmada. Por quê? Porque quando você está fazendo concurso e quando você tem que estudar, e você só aprende quando você estuda sozinha, tá? A gente aprende no grupo o conceito, mas a gente fixa o conceito nos exercícios. E isso a gente aprende sozinho, tá? Então, a aprendizagem, ela não acontece no coletivo. O coletivo, aquela aula presencial, ela é boa para te dar energia, ela é boa para te dar aquela coisa dos amigos, né? Da risada, do contato, do olho no olho, ela é ótima. Mas quem vai fixar a sua matéria é a repetição. Então, você precisa fazer exercícios, repetir, assistir vídeo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes,
para que você realmente consolide as aprendizagens e tenha resultados maravilhosos que as minhas alunas tiveram. Eu tive aluna com 97, 92, 94, 89, 84. É esse número que você tem que colocar na sua cabeça. Não é 60, nem 70. Porque hoje o concurso não é mais para isso. Hoje a gente não tem mais concurso para amadores. A gente hoje tem concurso para preparados. E é isso que eu continuo batendo na tecla. Eu estou com você sábado, domingo. Eu estou com você manhã, tarde, noite. No online, eu estou com você a hora que você quiser estar comigo. Por quê? Porque é isso. É só assim que você vai conquistar a sua matrícula pública. Estudando de verdade e decidindo que você vai passar. Quem decide isso não sou eu, tá? Então, ó, primeira etapa, já falamos, orçamento. O gasto público necessita dessa previsão. Essa previsão ela é feita anualmente. E aí, com o concurso público, não é diferente. O gasto com as provas, com os locais, com a banca. Então, isso tem que ser visto. Autorização, tem que ter autorização. Então, a Secretaria de Planejamento, de Fazenda, de Economia, vai gerar aí essa autorização. Comissão, é uma comissão organizadora de concurso, é uma fase importante. É um grupo de trabalho formado por próprios servidores da Secretaria de Educação. E aí, esses servidores é que vão formar o esqueleto do processo seletivo. Desde a fixação de datas, requisitos, até as matérias que vão cair na prova. Tá? Então, não é a banca que decide isso. Contratação da banca, depois que a comissão estrutura esse esqueleto do edital, aí a banca é contratada e aí fica responsável pela administração do concurso. Importante que, na maioria das vezes, a banca contratada, ela dispensa licitação. A gente acha que tudo no serviço público vai precisar de licitação. Mas existe uma súmula, que é a súmula 287, que diz que é lícita a contratação de serviço de promoção de concurso público por meio de dispensa de licitação. Então, a Lei 8.663, que é lá de 1993, diz que desde que sejam observados todos os requisitos previstos no referido dispositivo e demonstrado o nexo efetivo desse objeto, como a natureza da instituição a ser contratada, se ela é uma instituição idônea, se ela não tem um preço acima demais do mercado, eu não preciso fazer licitação. Então, eu posso fazer a escolha da comissão, da banca, da comissão não, da banca, sem necessariamente fazer uma licitação. Isso é previsto na súmula 287, tá? Então, a banca é escolhida dentro desse processo. Você sabe se a prova de Caxias será objetiva ou discursiva? Pode ser as duas, né? Pode ser objetiva com discursiva. Eu fiz seus aulões, gabaritei língua portuguesa e conhecimentos pedagógicos, Roberta. Eu fiz as duas provas. Com a prova do especialista, eu me assustei com o tipo de questão. Claro, Lisa, estavam questões mal elaboradas, você tinha que se assustar mesmo, né? Publicação do edital, tem sempre uma taxa, né? Uma taxa de pagamento. E o prazo de inscrições. Por que eu estou trazendo essas coisas aqui? Porque a 7ª etapa do concurso é a prova. E a aplicação de prova normalmente é nos finais de semana, preferencialmente no domingo, e pode ter feriado ou não nesse domingo. Às vezes as bancas escolhem um feriado, mesmo que seja dia de semana, não é comum, mas acontece, tá? E geralmente as provas são objetivas, quando é uma banca do tipo CESP, certo e errado,
quando é uma banca de múltipla escolha, pode ser com 4 alternativas ou 5 alternativas, tá? Então, o edital, quando você tiver uma prova discursiva, o edital sempre te dá uma dica de qual caminho para a prova discursiva. E dentro da minha mentoria, eu também trabalho a parte discursiva. Então, por exemplo, para Caxias, eu coloquei dentro da mentoria a discursiva. Por quê? Porque pode ser que tenha discursivo, né? Então, a gente precisa estar preparado. E você vai ver que, depois que você aprende a fazer discursiva, a prova fica muito fácil para você. Porque você aprende a desenvolver de forma técnica, né? A introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e chega lá na sua conclusão. Resultado do concurso. Após as provas, gabarito, né? Gabarito provisório e depois a liberação do gabarito final. Se houver algum erro no material ou algum outro tipo, a banca deverá analisar e dar uma resposta ao requerente. Então, ela pode indeferir ou deferir o seu recurso. Tá? Não é certo que você fez o recurso e a banca vai aceitar. Não é certo. Mas quanto mais embasado você faz o seu recurso, quanto mais você traz referências bibliográficas, maior a possibilidade de você ter êxito no pedido de recurso. Outra pergunta que me fizeram essa semana demais. Professora, se eu entrar com recurso, eu perco o meu ponto? Não. Quando você pede recurso, você tem duas alternativas. Ou você pede para mudar o gabarito, porque o gabarito está errado, ou você pede a anulação da questão, porque a questão está mal formulada ou tem duplo gabarito. Então, você pede a anulação da questão. Quando você pede a anulação da questão, todos os candidatos são pontuados, né? Quando você pede mudança de gabarito, aí sim, aquelas pessoas que marcaram aquela alternativa, se ela for alterada, você perde a pontuação daquela questão, tá? Então, por isso que eu oriento sempre fazer recurso de anulação da questão, né? Alegando sempre que foi prejudicado enquanto concurseiro, né? Enquanto candidato, você foi prejudicado pela banca, pela forma como a banca trouxe a questão. Quer ver uma outra questão que aconteceu em Magé, que é um prejuízo? É a lei, né? Quando você tem uma mudança no número da lei, você faz uma troca, e isso é comum na IAN, ela, de vez em quando ela erra e ela digita, né, o número da lei trocado, invertido. E nesse caso, ela fez uma inversão e a inversão existe. Então, por exemplo, a lei que ela substituiu, que era a lei da criança entrando com 4 anos na educação básica e tal, ela colocou uma outra lei que fala sobre urna eletrônica. Porque por essa mudança de número da lei, essa troquinha que ela fez, ela gerou outra lei. E aí a gente brinca com esse recurso, porque eu poderia conhecer a outra lei da urna eletrônica, né? E poderia estar me prejudicando naquela questão. Ela me prejudicou no momento que ela fez esse erro dentro do material dela. Uma outra coisa que aconteceu com a IAN, que muita gente também acha que vai anular o concurso por causa disso, foi o cabeçalho vir no nome de Mangaratiba. Feio, né? Feio, porque é uma questão de desorganização da banca. Quando você pega e erra o cabeçalho da prefeitura que você está fazendo o concurso, aí fica difícil, né? Mas tudo isso é passível de reclamação. Agora, a banca, ela é soberana, ela decide se vai aceitar ou não a sua reclamação, tá? Então, é isso. Ó, a outra disse ali que fez 84 pontos em Magé. Eu tenho recebido só notas de 84, 85, 90, 92, 97 pontos. Tá?
Meus alunos, a grande maioria, teve sucesso na prova. Então, graças ao esforço de todos, né? Não é só o meu trabalho, é também a dedicação dos alunos que fizeram todos os aulões, fizeram todos os preparatórios, fizeram várias aulas do magistério sem mistério. Então, realmente, é um trabalho que é feito de longo prazo, não é de uma hora para outra, não é de um mês para o outro. A gente precisa fazendo esse trabalho ao longo de pelo menos 3 meses, para que a gente chegue numa hora de uma prova com muito mais autonomia. Bom, o prazo máximo a contar da validade do concurso, que eu posso chamar meus candidatos, 2 anos, tá? Então, após a divulgação do resultado do concurso, será feita a homologação. E a partir dessa data começa a contar a validade do concurso, depois da homologação. E aí o prazo máximo de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. E aí eu tenho que chamar os aprovados. No caso de Magé, tinha o número de candidatos e tinha o banco reserva, que era 3 vezes o número de candidatos. Todo o resto, né, tudo que sobrar daí, está eliminado. Tá? Então, vai chamar primeiro as vagas reais, né, as vagas da classificação. Depois, vai criar o banco, que pode ser chamado em 2 anos ou prorrogados por mais 2 anos. Então, esse banco fica disponível para a prefeitura chamar durante esse período. Não é obrigatório a prefeitura chamar, é um banco reserva. Então, não é obrigatório ela chamar. Ela é obrigada a chamar as vagas que ela colocou no edital, as vagas reais. Ela é obrigada a chamar. Agora, o que for além disso é banco. E banco, você pode ser convocado ou não, tá? E quem não tiver dentro desse número do banco já está eliminado automaticamente. Para tomar posse em qualquer cargo público, é necessário comprovar os requisitos básicos para o cargo. Então, por exemplo, você é um professor de anos iniciais ou de educação infantil. O que é a regra? A regra é que todos os profissionais da educação básica tenham nível superior. Essa é a regra. Admitida a formação de nível médio na modalidade normal. Tá? Então, assim, a regra é que todos os profissionais de educação básica tenham nível superior. Seja ele em licenciatura plena em alguma área ou em pedagogia. Mas admite-se para os cargos de anos iniciais e educação infantil o nível médio na modalidade normal. Algumas prefeituras já não aceitam mais. Algumas prefeituras só aceitam superior. Então, a gente precisa entender que a regra é que se tenha nível superior. A exceção é ainda nível médio. Então, você que tem só o nível médio, tem que buscar a sua graduação, né? A sua licenciatura. E hoje está mais fácil, né? Porque hoje a gente tem a distância, 6 meses, 1 ano e meio, tem todo tipo para você fazer essa graduação, principalmente se você é um professor da educação básica. Então, a minha sugestão é que você vai buscar isso aí, tá? Então, a investidura do cargo, você vai ser um especialista. Vamos lá pensar em Caxias, né? Caxias tem uma divisão assim, ó. Professores, né? Professor 1, professor docente 2. Professor 1 em Caxias é o professor de anos finais. E o professor 2 é o professor de anos iniciais, que também trabalha na educação infantil. E aí você tem orientador pedagógico, orientador educacional e supervisor pedagógico. São 3 cargos diferentes. O orientador educacional, ele vai atuar nas escolas,
atendendo ali os alunos, as famílias, né? Dentro daquele processo de mediação dentro da escola. O orientador pedagógico, ele cuida da parte PPP, do planejamento dos professores, uma ação mais voltada para os professores no processo de ensino-aprendizagem. E o supervisor, ele fica na Secretaria de Educação, porque ele vai às escolas. Então, ele visita as escolas para acompanhar o trabalho dos orientadores, o trabalho da secretaria escolar, o trabalho da direção da escola. Então, os supervisores, eles vão à escola, eles são itinerantes, né? Então, eles têm ali um conjunto de escolas que eles precisam dar conta, que eles precisam acompanhar. Então, quando você fizer o concurso de Caxias, você vai ter que escolher entre ser orientador educacional, orientador pedagógico ou supervisor educacional, tá? Então, são 3 cargos aí. Uma outra dúvida que me tiveram essa semana foi sobre cargos. Professor pode ter 2 matrículas. Pode ser 2 matrículas de docente ou uma de docente e uma de técnico, tá? Não pode ser 2 técnicos. Existe ainda algumas prefeituras que colocam o técnico como docente. E aí o técnico acaba que ficou com 2 matrículas, de OE, por exemplo, de OP. Isso é ilícito, tá? Não pode ter 2 técnicos, 2 concursos para técnico. É um técnico, um professor ou 2 professores. Não pode ser 2 técnicos. Então, se você é orientador educacional numa rede, você não pode ser orientador educacional em outra rede. Essa é a ideia. Só que algumas prefeituras, para burlar isso, coloca docente orientador. Aí fica parecendo que é um docente e um orientador. Bom, algumas prefeituras deixam passar isso e nada acontece. Mas algumas vão pedir descrição do cargo. O que você faz nessa prefeitura? E aí, quando pedir a declaração dessa descrição, às vezes a prefeitura vai escrever lá que você é orientador. Então, você vai ter que escolher, né? Optar entre um cargo e outro. Então, você já fica sabendo isso, que não pode, tá? Não pode ter 2 cargos de orientação. Ok. E cota? Cota é um direito, né? Então, 20% das vagas destinadas a negros e os pardos também podem ser incluídos nesse número, né? Então, tem uma lei, que é a Lei 12.990, ela é de 2014, e ela fala que todo concurso público na esfera federal, e aí a gente tem que deixar bem claro isso, que isso é uma determinação federal, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades da economia mista, tenham 20% das vagas destinadas a negros. Além, essa lei ela se aplica a todo concurso que tiver 3 vagas. Tem que ter o mínimo 3 vagas. Tem 3 vagas, a lei se aplica. As prefeituras, os estados, eles podem ou não seguir a lei federal. Tá? Eles não são obrigados pelo princípio da autonomia. Então, eles seguem ou não. Então, a lei federal não é aplicada a todos os estados que têm uma legislação própria. Eu posso ter, por exemplo, um estado que tem uma legislação própria e coloca aí 30% das vagas. Outro coloca 10% das vagas. Então, pode ter lei própria, tá? Então, além da cota de negros, também existe a cota para pessoas com deficiência, que é o PCD. Hipossuficientes, que são pessoas com baixa renda, né? Muito baixa renda, e índios. Então, a gente tem aí cotas para outros tipos também. Agora, uma dúvida que não sei se vocês sabem. Vocês sabem que existe
um tipo de empregado público que não é servidor público. Essas duas palavras, elas não são sinônimas, né? Servidor público é uma coisa, empregado público é outra. Vamos ver as diferenças aí. O servidor público, ele tem regime estatutário. E é regido pela lei, principalmente pela Lei 8.112 de 90. Então, o servidor público é um trabalhador investido na carreira pública de forma direta, através de concurso, e ele tem um regime estatutário. Já o empregado público, ele é seletista. Seletista quer dizer que ele tem carteira assinada, regime CLT. Nesse caso, o empregado público não são trabalhadores investidos em carreira pública eles são investidos de forma indireta. Ou seja, nas entidades de direito privado, como fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, tá? Então, nós temos aí dois tipos de servidor. Um é servidor, o outro é empregado público. Durante um tempo, lá na FATEC, quando década de 90, em 98, no primeiro momento, a FATEC, ela era um órgão seletista. Então, quem fazia a prova para a FATEC entrava com carteira assinada. Depois é que foi todo mundo migrado para o estatutário. Tá? Então, tem essa diferença aí e pode acontecer isso, você ter tanto o servidor público quanto o empregado público dentro de uma prefeitura. E, normalmente, os concursos são divididos por áreas, né? E a nossa área que nos interessa é a educação. Então, a educação, ela se assemelha um pouco à área policial, né? Porque ela vem com a história da vocação, do sonho. Então, os professores são servidores que podem ter 2 matrículas no serviço público e podem exercer 2 cargos públicos simultaneamente, um no município e outro no estado, por exemplo. Então, a gente pode assumir 2 matrículas. É o máximo, tá? Não pode 3, não, hein? E a área educacional é um setor que abre muitas vagas. E agora a gente está esperando aí mais de 1.000 vagas em Caxias. E nós temos muitas vagas para... Muito mais do que 1.000 vagas em Caxias, tá? Então, eu já vou avisando que 1.000 vagas não vai dar conta de todos os contratados que tem em Caxias. Anota aí, se você quiser conhecer o meu curso, né, que é o curso online, me aguarda, que agora a gente vai fazer as questões. anavital.com.br/Caxias, Caxias 25. E me segue nas redes sociais, @AnaVitalOficial. Sempre eu vou mostrando ali para vocês tudo que tem. E ainda tem o Magistério Sem Mistério, que é um curso completo também de português, fundamentos, legislação educacional, discursiva, informática, que ele é bom para qualquer concurso, porque ele tem tudo que você precisa para um concurso público. Por que eu decidi fazer o de Caxias separado do Magistério Sem Mistério? Porque o Magistério Sem Mistério é um curso muito amplo e às vezes as pessoas se perdem um pouco na quantidade de conteúdo que eu tenho nesse curso. Então, eu preferi focar mais, né, trazer ali um curso mais focado, mais alinhado com aquilo que vai necessitar para o concurso de Caxias. Então, anota aí para você não perder, tá? Não pode ser orientadora em Magé e Iguapimirim. Não pode. Você não pode ter dois técnicos, a não ser quando a prefeitura chama o técnico de docente. Aí meio que burla o sistema, entendeu? Esse é o ponto aí. Bom, trouxe para vocês aqui uma questão que está enorme. Eu não sei se vocês vão estar vendo direitinho essa questão. Vou até tentar modificar aqui a minha visualização
para ver se vocês enxergam um pouco mais. Deixa eu ver. Aqui, ó. Opa, saí. Aqui, não vai aumentar. Eu vou ler, tá? Vou ler. Ó, gente, deixa o like aí, né? Deixa o like aí no nosso canal, porque é importante para a gente poder estar sempre trazendo para vocês. Não esqueçam que sexta-feira tem a live do professor Marcos, anota aí na sua agenda. Não vai dar para eu aumentar, mas eu vou ler, tá? Então, ó, as teorias da aprendizagem são modelos teóricos onde ocorrem os processos de ensino-aprendizagem e transcorrem na história da psicologia humana e na psicologia da educação, buscando dar resposta a perguntas e indagações surgidas nas instituições. Aí nós temos o Piaget, Vallon e Vygotsky. Têm sido considerados os representantes mais eminentes de um grupo de teóricos que procuram explicar a aprendizagem e o conhecimento humano dentro de uma linha histórica, no qual o sujeito e o objeto interagem em um processo que resulta a construção e a reconstrução de estruturas cognitivas. A pergunta aqui está aqui, ó. Considerando que as práticas pedagógicas se baseiam em modelos de concepções teóricas que auxiliam o professor a melhor ensinar e preparar suas aulas, nesse sentido, a aprendizagem de acordo com Piaget. Aí eu só posso procurar coisas piagetianas, né? Vamos lá. Decorre da relação estímulo-resposta? Estímulo-resposta é uma coisa de Piaget? Não, isso é Skinner, né? Então, não é Piaget, Skinner. Skinner. Defende a ideia de que há um desenvolvimento pronto, previsto dentro de nós, que vai atualizando com o passar do tempo. O desenvolvimento é pensado como um processo em que estão presentes a maturação do organismo, o contato com a cultura produzida pela humanidade e as relações sociais que permitem a aprendizagem. Também não é, porque defende a ideia que está pronto. Não está pronto, né? Se é Piaget, está em construção, está sempre em construção. A letra C diz assim, ó, ocorre mediante a consolidação das estruturas do pensamento. Já falou em estrutura, já me lembra Piaget, né? Portanto, a aprendizagem sempre se dá após a consolidação do esquema. Falou em esquema, o Piaget gritou aqui, né? Que a suporta. Da mesma forma que a passagem de um estágio para o outro da criança estaria dependente da consolidação e da superação do estágio anterior. Sendo assim, a aprendizagem em si nada mais é do que a substituição de uma resposta generalizada por uma outra mais complexa. Essa é a resposta. Letra C. Está relacionado ao desenvolvimento da individualidade, da unidade afetiva e cognitiva. Isso aqui está mais para o nosso amigo Vallon, tá? Aqui, ó, nas relações sociais, cadê elas? Aqui, ó, nas relações sociais, está mais para Vygotsky, né? Então, a gente descobre a resposta certa a partir das palavras, e é isso que você tem que aprender. Você tem que aprender a identificar as palavras-chave de cada um dos teóricos, porque assim você não erra mais nenhuma questão pedagógica. Bora para outra aqui. Agora eu vou deixar vocês fazerem, ó. A escola de ensino fundamental, a professora de matemática prepara uma aula de adição e subtração. A preparação da aula inclui materiais didáticos, ficha de exercício, cartões contendo problemas para resolver
e cartões com exemplos ilustrativos. A aula acontece em mesas organizadas, com o objetivo de promover a colaboração entre os alunos durante a atividade. A professora introduz o conceito de adição e subtração de forma simples e acessível, através de exemplos cotidianos dos alunos. Essa professora, ela está desenvolvendo nessa situação hipotética, usando métodos, ensinando para solucionar problemas propostos. A professora circula na sala, oferecendo suporte conforme necessário, corrigindo erros e fornecendo feedback imediato para ajudar os alunos a compreender e a corrigirem os seus equívocos. Após o término do exercício proposto, a professora conduz uma revisão coletiva, destacando os conceitos-chave e esclarecendo quaisquer pontos que possam ter gerado dúvida. Ela também fornece oportunidades adicionais para que os alunos pratiquem e consolidem os seus conhecimentos. Qual tendência pedagógica você acha que essa professora está usando? Teve gente que colocou crítico social dos conteúdos. Não é. Ela corrige erros. Ela faz ficha de exercício. As atividades são dadas, não são feitas pelos alunos, as atividades são dadas. Isso, Edna, tecnicista. A visão é tecnicista. Por mais que você veja ali, colocou na mesa para os alunos trocarem as ideias, mas no final ela está o tempo todo trabalhando o conteúdo com materiais didáticos, ficha de exercício, atividade dada, quer dizer, não é atividade construída, ela corrige. Por mais que ela faça uma revisão coletiva, ela destaca o conceito-chave. Então, ela está no protagonismo o tempo inteiro. Então, a proposta pedagógica dessa professora não é tradicional, porque no tradicional não teria essa história de resolver problema, de ficha de exercício, de fazer uma revisão coletiva, não teria. Na renovada, que é a escola nova, não teria correção, porque o erro faz parte do processo, o erro é construtivo, então não teria correção. E crítico social dos conteúdos teria que ter uma relação direta, partindo dos conhecimentos dos alunos, do senso comum, fazendo uma ponte com um confronto com a realidade, trazendo exemplos da realidade da vida do aluno, né? Então, aqui tem muito papel tecnicista nessa questão. A resposta é A. Essa banca aqui é a Consulplan. Qual é a característica da banca Consulplan? Ela é uma banca com uma questão bem longa, né? Ela tem uma questão bem longa e bem técnica. Ela vai direto ao conceito mesmo. Vamos para uma outra questão aqui de uma outra banca. Essa banca aqui é uma banca pouco conhecida. Fala sobre fracasso escolar. Qual a resposta vocês acham que é?
O que força o fracasso escolar? Hoje, os teóricos, todos, quase sem exceção, eles falam que o fracasso escolar ele está em vários setores, né? E a escola faz parte também do fracasso escolar. Então, o fracasso escolar é difícil de ser definido e compreendido por se tratar um fenômeno que não é natural, mas o resultado de condições de interação entre a proposta de ensino e a assimilação do aprendizado por parte dos alunos. Então, são exemplos de forças influenciadoras para que isso aconteça. Os pais que não ligam para o desenvolvimento de seus filhos é um fator. Não são todos, não está escrito aqui, todos os pais não ligam. Não, está dizendo que os pais que não ligam, tá? Crianças com má estruturação familiar também, crianças que têm um ambiente familiar muito tumultuado, com muita agressão, com muita gritaria, tá? E iniciação sexual precoce. Todos estão corretos, todos são geradores de fracasso escolar. Letra D. Todos são geradores de fracasso escolar. Né? Então, hoje a gente tem, desde a estrutura da escola, que também não ajuda, a formação dos professores também entra no processo de fracasso escolar. A falta de comunicação entre a escola e as famílias também gera fracasso escolar. Tá? E o despreparo, principalmente dos profissionais, em identificarem as dificuldades de aprendizagem e agirem em cima dessas dificuldades de aprendizagem. Né? Porque não é natural uma criança não aprender. Não é natural uma criança não se alfabetizar. Tá? Isso é contranatural. Vamos lá. Outra questão também de uma banca bem interessante. Considerando as teorias cognitivas da aprendizagem. Essa banca é uma banca chata. Por que ela é chata? Vamos lá. A teoria cognitiva desenvolvida pelo suíço Jean Piaget está certo. A número 1 está certo. Eu tiro o que não tem um. Tá? Tirei o que não tem um. Na definição de aprendizagem junto à concepção de Piaget, ele separa o cognitivo inteligente em duas palavras: aprendizagem e desenvolvimento. Tá certo. A 2 tem que estar. Então, essa aqui também não pode estar. Tá? Agora, preste atenção no que eu vou falar. Para Piaget, a aprendizagem se dá por esses processos. E o desenvolvimento se dá por estágios. Então, isso aqui está invertido. Se está invertido, está errado. Então, a 3 está errada. Somente a 1 e a 2 estão corretas. Letra A. Tá bom? A Lisa tá lá, ó, mandando ver. Lisa, minha aluna. Isso aí, Roberto, ó lá. Entendeu? Para Piaget existem dois processos: aprendizagem e desenvolvimento.
A aprendizagem se dá por assimilação, acomodação e formação de esquemas, que é a adaptação. E o desenvolvimento se dá por meio de estágios, que aí é o sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e o operatório abstrato ou operatório formal. Ó, ela disse que a Lisa disse que é minha aluna no presencial e na mentoria. Evolução histórica filosófica da educação teve impacto. Essa questão aqui foi da Ian. Quem fez a prova de Magé nem pode responder, né? Evolução histórica da educação trouxe impacto significativo na sociedade. Revolução industrial contribuiu para a consolidação do modelo educacional voltado para a formação de mão de obra qualificada, alterando a concepção de ensino e ampliando a necessidade de uma educação sistematizada. Certíssimo, né? Visando produtividade, tecnicismo, a ideia de o aluno ser produto do meio. Então, mão de obra qualificada, mercado de trabalho. Quem trouxe isso foi a Revolução Industrial. John Dewey está na Escola Nova. Ele é precursor do pragmatismo. Pragmatismo é quando a gente coloca a prática como mais importante, né? A parte da experimentação mais importante do que a teoria. Defendia que o aprendizado ocorre por meio da experiência, enfatizando a interação do aluno com o ambiente em caráter ativo de aprendizagem. Certo também. Tá? Dewey, Escola Nova, construtivista. A pedagogia histórico-crítica ou crítico-social dos conteúdos rejeita os valores sociais da educação. Está errado, né? Então, ela não rejeita, muito menos neutralidade, muito menos. Tem absoluta intencionalidade. Então, o 3 está errado. Somente 1 e 2 estão certos, a letra é a letra B. Isso aí. Muito bem, alunas queridas, acertando as questõezinhas. Outra questão da Ian. Essa questão fala o seguinte: a interdisciplinaridade no ensino fundamental deve ser aplicada como uma estratégia para conectar diferentes áreas do conhecimento, promovendo uma aprendizagem significativa e contextualizada. Certo? A interdisciplinaridade, ela integra 2 ou mais disciplinas, dando uma visão mais contextual. A BNCC estabelece que a educação deve priorizar as disciplinas tradicionais. Isso não está certo, isso está errado, né? Ela fala até de habilidades socioemocionais, mas não é sem necessidade. Então, o 2 está errado. O 2 está errado, vamos tirar tudo que tem 2. E a resposta fica a letra B. A 1 está certa e a 3 está certa. Eu dou aula presencial em Piabetá, no Benquiú, e eu dou aula também em Santa Cruz da Serra, no Benquiú. E dou aula no Passeio, mas no Passeio eu não sou a professora única. Eu divido com outros professores. Tá? Então, eu dou aula também no Passeio em Caxias. E aí, um detalhe importante que eu quero falar para vocês, eu quero trazer uma novidade para vocês. O meu presencial, ele vai gerar 4 aulões presenciais. O meu online vai gerar 4 aulões presenciais para a gente poder trocar, para a gente poder se encontrar, para a gente tirar foto e para a gente ter aula, né? Então, nós vamos ter 4 aulões, mais ou menos um aulão por mês vai ser o encontrão, né? Que a gente vai se encontrar, tomar café junto e se encontrar presencialmente. Então, mesmo você que está fazendo meu online, você também terá a oportunidade de estar comigo presencial, tá bom?
E vamos para a nossa última questão para a gente ir embora e dormir, né? Em uma escola municipal, o diretor adotou o estilo de liderança. Esse aqui foi um problema. Porque as pessoas, elas esqueceram que estava escrito uma palavra aqui, né? E elas acharam que era democrático, 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 democrático. Só que essa palavra orfanidade, ela torna errada essa questão, né? E a Ian, ela tem muito disso. Ela também usou a palavra teleológica, né? Que era para dizer que era uma visão mais ampliada, né? Então, ela usa essas palavras para poder te confundir. Então, aqui, essa orfanidade está errada, tá? Não, fica no centro, não. No centro de Caxias? Não. Eu, eu trabalho em Caxias, né? E dou aula no preparatório, em Piabetá, em Santa Cruz da Serra e em Caxias. Mas a minha aula, né, a minha aula presencial vai ser em Caxias, no centro de Caxias. Bom, aqui a resposta dessa liderança é liberal. Lembrando, gente, que o liberal ele tem como característica liberdade, igualdade, fraternidade, que vem com as características iluministas, né? Então, o liberal, ele a liderança liberal, né? Ela dá autonomia aos professores e funcionários, mas tem uma liderança, tem um líder, né? Então ele vai intervir quando for solicitado. Então esse é o modelo liberal, que também é democrático, só que é um democrático questionável pelo socialismo, né? O socialismo questiona essa democracia. Então é um liberal democrático. Então, a letra A não podia ser porque estava com essa orfanidade aí, e essa orfanidade que tornou a questão errada. Entendeu? A Arlene mora em Santa Cruz da Serra. Olha aqui, gente, gabarito, tá? Então, volta aqui a dizer que a gente tem aula online, assinatura, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Quanto mais tempo você ficar comigo, menos você paga, porque o valor fica menor, né? Na mensalidade. E você também vai ter encontros presenciais comigo. Então, não deixe sair o edital para começar a estudar. Essa é a minha dica para você. Eu tenho alunas que estão estudando comigo há 1 ano e que vão fazer qualquer concurso e vão passar em todos, porque elas estão consolidando as aprendizagens. Tem outras que estão comigo há 3 meses, tem outras que já estão comigo há 6, e tem outras que começaram comigo agora. Então, o meu curso já está aberto, então você já pode começar, já tem matéria, tá? Já tem conteúdo. E outra coisa importante, você, dentro do online, você tem um acesso direto comigo através do WhatsApp. Então, você tem lá meu telefone, eu deixo meu telefone disponível, e você tem também, nas aulas, você tem um espaço para você escrever suas dúvidas. E eu todo dia respondo as dúvidas de lá. Então, você não está sozinho, você está comigo até a posse. Eu não largo a sua mão se você não largar a minha, né? Porque tem isso, né? As pessoas querem passar no concurso, mas não querem pagar o preço, que é estudar. Então, tem que estudar todos os dias, pelo menos 1 horinha, 2 horinhas por dia, você tem que estudar e estar presente em todas as lives, toda semana. Porque sempre, hoje eu tive uma live mais informativa, mas normalmente eu faço lives com exercícios, correção de exercícios. Você tem o exercício antes da live para você poder baixar. Então, você vai corrigir os exercícios junto comigo. Na sexta-feira, às 20 horas, você tem o professor Marcos fazendo uma lista de exercícios que eu já vou colocar lá na plataforma, na sua área de aluno.
Então, você que é meu aluno do Magistério Sem Mistério, ou você que é meu aluno do Caxias 2025, você vai receber uma lista de exercícios do professor Marcos para você fazer com ele na sexta-feira e o link da aula de sexta-feira, tá bom? E essa aula fica gravada para você na plataforma, para você assistir outras vezes, para você tirar essas dúvidas aí a respeito do concurso. O que eu quero é estar com você, e eu quero que você esteja comigo até a posse, né? Então, vamos juntos aí. Deixa aí um recado. Se quiser fazer uma pergunta, pode deixar a pergunta aí também, e eu vou responder. E ó, a Roberta disse que amanhã já vai fazer o pagamento do curso. É isso, gente. É decisão mesmo, é trabalho também, né? Porque se a gente está aqui, a gente está trabalhando, preparar material, mandar exercício, isso tudo é trabalho. Então, é isso. É o meu trabalho, eu valorizo muito o seu tempo, então eu quero que você realmente passe no concurso dentro do número de vagas. E vamos juntos. Até a próxima. Tchau, Lisa. Até sábado. Beijo. Edna, até amanhã. Tchau, tchau.